Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, vamos rezar pedindo a Deus que ilumine o nosso entendimento para esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Livrai-nos das ciladas e armadilhas de Satanás. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Gente, esse vídeo, ele é um vídeo extra que eu estou fazendo para o canal por uma razão muito grande. Está acontecendo, graças a Deus, na Santa Igreja, um fenômeno chamado Frei Gilson, um homem totalmente inspirado por Deus, que Deus foi colocado, é uma seta que Deus colocou nesse país, nesse país que estava precisando, a igreja estava precisando de um homem que pudesse abalar as estruturas e trazer de volta esse povo para Cristo e para a igreja. Então, eu quero fazer um vídeo falando desse fenômeno que é o Frei Gilson e também sobre esse fenômeno que é a oração do Rosário às 4 horas da manhã. E que eu já tinha previsto, eu tinha falado nas minhas redes sociais que o inimigo não ia perder tempo, e já está começando o Frei Gilson incomodar as trevas, porque quando quando a gente acende a luz, as trevas ficam malucas, ficam doidas. Então eu quero colocar aqui algumas táticas de que o inimigo já está usando para poder falar mal desse homem santo. E a gente sabe, gente, que a igreja ela sempre foi perseguida e os santos sempre foram perseguidos. Então, se preparem, que a igreja vai ser perseguida, o Frei Gilson vai ser perseguido e todos aqueles que estão com ele serão perseguidos. Mas é uma promessa de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós vamos dar todo o nosso apoio ao Frei Gilson, porque ele vai ser atacado de todas as formas, mas nós vamos ajudá-lo e ele vai vencer. Por quê? Porque Deus não perde para o demônio, tá? Só que ele faz barulho, mas ele não pode impedir o reino de Deus, não pode. Santo Agostinho compara o demônio com um cão preso na coleira. O demônio tem poder? Tem poder, porque os dons de Deus são irrevogáveis, mas o poder dele está sujeito a Deus. Então Santo Agostinho compara o demônio com um cão na coleira. Ele late, ele faz barulho, agora ele só morde se você for lá mexer com ele. Entenderam?
Então, nós vamos dar todo o apoio ao Frei Gilson, ok? E, se Deus quiser, há de ser o começo dessa nova evangelização pelas redes sociais, pela internet, onde, graças a Deus, está havendo muitas conversões, muita gente voltando para a igreja. Gente, pessoas de outras religiões rezando com o Frei Gilson. Eu também nunca vi isso na minha vida. Já estão atacando o rosário, primeiro estão atacando o Frei Gilson. Aí depois vão atacar o rosário, essa oração, não é? Mas não adianta. Por quê? Porque Nossa Senhora já pediu, todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede a reza do rosário. Em Lourdes, em Fátima, todas as aparições. Agora em Aparecida, eu vi agora há pouco tempo lá, milhões de pessoas rezando o terço dos homens. Porque a gente sabe que a maioria é mulher que reza. Agora não, os homens também estão rezando. Milhões de pessoas em Aparecida do Norte rezando o terço dos homens. Essa outra graça também que aconteceu na igreja. Porque a gente sabe que a maioria é mulher. Agora não, os homens também estão rezando. Gente, que maravilha. Então o demônio fica louco. Então, gente, primeira coisa, o que o Frei Gilson está fazendo é totalmente bíblico. Rezar às 4 horas da manhã, independente de ser o rosário ou qualquer oração, é uma coisa que o próprio Jesus fazia. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 12. Preste atenção. Naqueles dias, ele quem? Jesus. Naqueles dias, ele foi à montanha. Jesus gostava muito de ir à montanha. Aqui é o Monte das Oliveiras, ok? Ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Então Jesus, ele rezava também durante a noite, não era só de dia. Então isso que o Frei Gilson está fazendo, o próprio Jesus fazia. Ele passava horas da noite em oração, a noite toda em oração. É o que nós chamamos de vigília. Quantas vigílias nós fazemos? A vigília da Páscoa, a vigília do Natal, a vigília do Pentecostes. Aí diz aqui, depois que amanheceu, Jesus chamou os seus discípulos, ou seja, a igreja. Então, antes de escolher os discípulos, que seriam a igreja, o Papa e os bispos, Jesus ficou a noite inteira em oração a Deus. Por isso que a igreja está nos convocando para esses 40 dias da quaresma, para a gente poder acordar às 4 da manhã para rezar. E não é só o Frei Gilson, não. Também tem o Instituto Hesse também fazendo isso lá com as irmãs, as freiras. Juntando o Frei Gilson. Mas por que está incomodando tanto o demônio? Juntando o Frei Gilson com o Instituto Hessler, que também é da igreja, mais de 5 milhões de pessoas rezando o terço às 4 da manhã. Então o demônio está furioso com isso. E não é só os católicos, pessoas de outras religiões, pessoas que não são católicas, protestantes, espíritas, pessoas que nem são católicos, ateus, várias pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, testemunhos, pessoas testemunhando. Então, gente, isso está incomodando demais o demônio. Então, o que o Frei Gilson está fazendo é o que Jesus fazia. Lá no Monte das Oliveiras também, antes de ser preso, Jesus também ficou ali rezando. Tanto que os discípulos dormiram e Jesus reclamou com eles. Vocês não podem vigiar e orar comigo aqui, porque os discípulos dormiram.
Mas Jesus estava ali em oração, de noite, de madrugada. Jesus diz também: vigiai e orai, para que não caís em tentação. Então, gente, nesse período de quaresma, a igreja pede que a gente reze mais, que a gente ore mais. Quantas pessoas... mas eu vi gente criticando, para que acordar 4 horas da manhã para rezar? E quantas pessoas acordam 4 horas para pecar? Quantas pessoas no carnaval, o carnaval, nós acabamos de passar pelo carnaval, as pessoas amanheceram o dia no carnaval, e ninguém falou nada, adorando o demônio. Quantas pessoas acordam cedo para poder pecar, ou então viram a noite pecando, e ninguém fala nada? Agora, por que a reza está incomodando tanto? Quantas pessoas na madrugada pecando? Então por que nós não podemos acordar às 4 da manhã para rezar? Por que não? Se o próprio Jesus fazia isso, e Jesus diz: vigiai e orai, para que não caís em tentação. Gente, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas eu quero que você anote para você ler em casa mais alguns textos da Bíblia, onde Jesus fala para a gente intensificar as nossas orações. É o que a igreja também está nos pedindo nessa quaresma. O jejum, a esmola, mas também a oração. Não adianta nada você fazer jejum, você dar esmola, se você não rezar. Então eu quero que você anote para você ler depois na sua Bíblia. No próprio Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, Jesus diz: orai sempre, sem jamais deixar de fazer. Claro que você não vai rezar só na quaresma. Você pode rezar, você tem que rezar todos os dias. Olha o que Jesus está dizendo: orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Lucas 18, versículo 1, depois você lê. São Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, depois você lê na sua Bíblia: orai sem cessar. Então o que o Frei Gilson está fazendo, ele está pedindo 40 dias para a gente acordar às 4 da manhã para a gente rezar. Mas você pode rezar todos os dias do ano. A hora, se não for de madrugada, a hora que você puder, mas reze. Olha o que São Paulo está dizendo: orai sem cessar, porque nós estamos numa batalha do bem contra o mal. E olha o que São Paulo também diz na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Orai sempre e em todo lugar, aonde você estiver. Reze no hino. Por que tantas pessoas? Por que está incomodando tanto o demônio? Porque as pessoas começam a rezar com o Frei Gilson, depois vão trabalhar. Aí tem gente rezando com o Frei Gilson nos ônibus, nos meios de transporte, no metrô, no trem. E aqui diz bem claro: orai em todo lugar. Se você não pode rezar na sua casa, reze no seu trabalho, aonde você puder. Então, gente, por que está incomodando tanto o demônio? Porque o Frei Gilson está praticando aquilo que Jesus mandou. E por que o demônio tem tanta raiva desse símbolo, desse sacramental tão poderoso que é o rosário, essa oração tão simples, que Nossa Senhora tem pedido tanto para que a gente reze? Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, porque o demônio odeia a Virgem Maria, porque ela aponta para Jesus. Gente, o rosário não é uma oração mariana, é uma oração cristocêntrica. O que a gente medita no rosário? A vida de Jesus, do nascimento até a sua ascensão. Então, a gente reza com Maria a Jesus. Ela não é uma oração mariana. Outra coisa, não pode rezar o texto porque não pode repetir. Quem disse que não pode repetir as palavras? Porque a gente reza 10 Ave Marias. Mas a Bíblia diz que não pode multiplicar as palavras. Gente, quem tem que interpretar a Bíblia não somos nós, é a igreja.
Não é multiplicar as palavras, não quer dizer que você não possa rezar 10 Ave Marias, claro que pode. Quando a Bíblia fala para você não multiplicar as palavras, que você não reze orações que você não sabe o que você está rezando. Agora, todos os papas, gente, João Paulo II dizia, é a minha oração predileta. Rezem o terço. Família que reza unida permanece unida. Mas é por isso que o demônio tem raiva. Eu já fiz esse desafio aqui e vou fazer novamente. Eu desafio uma família que reze o rosário, reze o terço, que vai ter alguma coisa grave na família, que vai ter discussão, que vai ter separação, que vai ter um filho na droga, que vai ter um filho na prostituição. Eu faço esse desafio, eu desafio. Por isso que o demônio está com raiva. Mas nós não vamos dar trela para o demônio. Então, agora o que o demônio está, o que ele está fazendo? Agora já começou a defamar o Frei Gilson. Que o Frei Gilson é do partido A, do partido B. Gente, Frei Gilson não tá falando de política, não. Frei Gilson está chamando a gente para rezar. Todos os programas que o Frei Gilson vai, ele não fala de política. Eu nunca vi ele falar de política. Ele fala, ele usa sempre o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Ele prega a palavra de Deus, ele não fala de política. Agora, se estão associando ele aos políticos, é problema deles, é problema das pessoas. Mas o Frei Gilson não está fazendo nenhuma pregação política. Eu já cansei de falar aqui. A Igreja Católica não pode fazer política partidária. É o que mais está acontecendo hoje. A própria campanha da fraternidade. Eu não estou falando, gente, que a campanha da fraternidade tenha que acabar. Não estou falando isso. Mas a campanha da fraternidade não pode ser uma coisa política. Infelizmente, hoje a campanha da fraternidade virou política. É esquerda, é direita. Gente, a igreja não pode fazer política partidária para ninguém. Nem para a esquerda, nem para... A igreja não é da esquerda e nem da direita. A igreja é de Jesus. A igreja, a gente tem que levar o evangelho, ela tem que levar a salvação. Agora, por que estão falando que o Frei Gilson é do A, é do B, é da direita e da esquerda? Por quê? Porque sabe que vai dividir o rebanho. O Frei Gilson não é de nada, o Frei Gilson é da igreja, é um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, que está pregando a palavra de Deus e está ali para rezar, não está ali para falar de política. Outra coisa. Que o Frei Gilson falou contra a mulher. Onde que o Frei Gilson falou contra a mulher? Ele pregou aquilo que está na palavra. Que a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas ele não falou que a mulher tem que ser escrava do homem. Submissa é uma coisa, escrava é outra. Ele foi bem claro. Submissão quer dizer auxiliar. Não quer dizer que o homem tem que escravizar a mulher. Agora também a mulher não tem que mandar no homem. Mas por quê? Por que está dando tanta polêmica? Agora, primeiro era a questão do machismo. Agora tem a questão do feminismo. Não é? Não, a mulher pode fazer tudo. Que a mulher pode fazer tudo? O quê? Direitos iguais para homens e mulheres. Deus fez o homem e a mulher com igual dignidade. A mulher não é maior do que o homem não é maior do que a mulher. Agora, Deus não é machista e Deus também não é feminista. Gente, nós temos que parar com essas ideologias, seja ela qual for. Seja ela política, seja ela religiosa, seja qual for. Enquanto isso acontecer, a igreja vai continuar dividida como está. A Igreja Católica hoje está dividida. As nossas pregações hoje virou pregações políticas. Nós temos que ter pregações religiosas que preguem o evangelho. Deixa a pregação da política. Outra coisa, a teologia da libertação fez isso. Esse é o fruto da teologia da libertação. Pregar um Jesus social, político. Não. Antigamente a campanha da fraternidade era uma coisa religiosa, hoje virou política. Claro, gente, que a gente tem que olhar para o meio ambiente. Claro que temos, é a nossa casa comum, claro que temos. Nós temos que ter ecologia, não ecologismo.
Entendeu? Então nós não temos que colocar a natureza como se fosse um Deus. Claro que temos que cuidar da natureza, claro, está lá no Gênesis. Mas nós não podemos fazer da natureza um Deus. A Gaia, a deusa Gaia. Que deusa Gaia o quê? Nós não viemos da terra, nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. É isso, essa é a herança da teologia da libertação. Então, gente, temos que dar todo o apoio ao Frei Gilson. Frei Gilson é um homem iluminado por Deus, que Deus colocou para trazer de volta muitos para a igreja e muitos para Cristo. Por isso que eu estou falando, gente, estamos numa batalha, estamos numa guerra. Então vamos continuar, vamos estar junto com o Frei Gilson nessa. Então a igreja tem que dar maior apoio ao Frei Gilson. E a todos aqueles que fazem a mesma coisa, o Instituto Hessler e todos aqueles, né, que pregam a verdade. Mas por que incomoda tanto? Por quê? Porque nós estamos na verdade, a verdade liberta, a verdade cura. Qualquer lugar onde o Frei Gilson vai, ele leva milhões de pessoas. Vê se a mídia leva o Frei Gilson Você já viu o Frei Gilson nas mídias seculares? Você não vê. Você vê ele na Canção Nova, você vê ele na Século XXI, na Rede Vida. Tanto que a Rede Vida e a Canção Nova estão transmitindo, milhões de pessoas assistindo pela Canção Nova e pela Rede Vida. Você não vê a mídia falando, só falando mal. Porque a mídia, como dizia o Padre Léo, está a serviço do encardido. As mídias seculares, os canais de televisão. Você acha que esses canais de televisão convencionais vão falar isso? Vão falar mal. Agora vai começar a perseguição ao Frei Gilson. Porque ele é uma luz. Claro que ele não é a luz é Cristo. Mas ele está ali apontando para Jesus. Então, meu filho, as trevas vão fazer de tudo para derrubá-lo. Mas há pouco tempo agora ele passou por uma cirurgia. Então o demônio vai fazer de tudo para destruí-lo, mas não vai conseguir. Porque nós estamos com ele. Então eu quis fazer essa live para poder alertar você católico. Defenda não somente o Frei Gilson, mas todo aquele que está pregando a verdade. Se você pode, levante às 4 horas da manhã e vai rezar com o Frei Gilson. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Tenho certeza. Se você precisa de uma graça, faça a experiência. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Agora, prepare para a perseguição. Você será perseguido. Ok? Não somente o Frei Gilson, mas todos aqueles que estão do lado de Cristo e da verdade serão perseguidos. Porque Jesus disse isso. Assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Então, gente, vamos dar todo o apoio a esse homem, tá? E vamos continuar. Se você não pode rezar o rosário às 4 da manhã, reze a hora que você puder. Mas reze. Porque onde está Jesus e onde está a Virgem Maria, meu irmão, o demônio não pode com eles. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu acabei de fazer um vídeo há pouco tempo sobre isso. E ele já é um derrotado, o demônio já é um derrotado. Então ele quer tirar, ele sabe que o Frei Gilson está trazendo muita gente para Deus, muita gente para a igreja e levando muita gente para o céu. Então, meu irmão, ele vai querer tirar muita gente do céu e levar para o inferno. Mas ele não vai conseguir. E tem muita gente do lado do inimigo. E até gente dentro da igreja. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Pessoas de dentro da igreja católica do lado do inimigo. Porque fica criticando um homem que está pregando a palavra de Deus, está chamando as pessoas para rezar. Ele não está chamando as pessoas para pecar, para rezar. E eu já mostrei que está na palavra de Deus. E na quaresma, nós vimos na liturgia do domingo. Na quaresma, não só na quaresma, mas principalmente na quaresma, devemos rezar, devemos fazer jejum, fazer tudo aquilo que a igreja nos pede e principalmente pregar a palavra de Deus, porque Jesus venceu o demônio no deserto foi com a palavra de Deus, e é isso que o Frei Gilson está fazendo.
Ele não faz uma pregação sem a palavra. Como é que quando pessoas de outras religiões fazem isso, as pessoas não criticam? Agora, como é a igreja, é o que eu já falei, não é? Não, por que batem só na igreja católica? Igual estão falando mal da igreja e estão falando mal do padre. Estão chamando ele de padreco. Gente, ele é ungido de Deus, tá? Ele é um padre. Então, cuidado. Cuidado na hora de falar mal do ungido de Deus. Eu tenho pena dessas pessoas, já falei sobre isso. Então, minha gente, eu fiz esse vídeo para que a gente possa dar todo o apoio ao Frei Gilson, ok? E vamos continuar nessa cruzada, ok? E vamos defender contra o inimigo e contra esses que estão do lado do inimigo. Frei Gilson não está fazendo política. Frei Gilson está pregando, está convidando para rezar. Agora, se tem políticos que estão do lado do Frei Gilson, isso aí não é culpa dele. Assim como tem políticos contra ele. Agora, por que aqueles que estão contra ele, as pessoas não falam nada? Porque não tem só político a favor dele, não. Tem muito político aí contra o Frei Gilson. E por que ninguém fala nada? Por quê? Só aqueles que estão a favor do Frei Gilson que estão sendo criticados. Então, gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, estamos do lado da verdade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.